Olá, bem-vindos à terceira videoaula deste módulo 1 sobre apontadores. E nesta videoaula vamos falar como utilizamos apontadores em funções, uma vez que esta é uma das grandes utilidades desta estrutura de dados, dos apontadores. Portanto, ou seja, nós tínhamos visto que uma das grandes vantagens de trabalharmos com apontadores é que eles podem lidar de uma maneira mais global, ou seja, com as variáveis que apontam, ou seja, nós podemos, através dos apontadores, alterar os valores da nossa variável em qualquer sítio do nosso programa. Portanto, a passagem por valor em funções, obriga que faz com que a função crie uma cópia dessas variáveis e o que vai fazer uma utilização menos eficiente da nossa memória. Portanto, quando nós queremos manipular diretamente a nossa variável, devemos então fazer uma passagem por referência. E essa passagem por referência então é o que nos vai permitir então utilizar os nossos pontadores. Portanto, ou seja, para passarmos um apontador, quando passamos um apontador como argumento de uma função, nós vamos alterar a variável original que esse apontador aponta, sem a necessidade de fazermos então a criação de uma cópia dessa variável e ocupar mais espaço de memória. E então, como é que nós fazemos isso? Então, reparem, temos então a nossa função, que é do tipo void, retorna um void e que vai alterar um valor. Portanto, e os nossos parâmetros temos a entrada de um pontador do tipo inteiro. E então, dentro da nossa função, estamos a dizer que o conteúdo da variável apontada pelo nosso pontador vai mudar para 20. Parem, temos então a nossa função principal, temos a nossa variável número que vale 10. Se a gente imprimir o nosso número antes de chamar a função, ele vale 10. Depois temos a passagem da nossa variável número por referência. Portanto, estamos a indicar o endereço da nossa variável. Portanto, como fazemos alteração, isto é a mesma coisa que está-nos a dizer que o nosso ponteiro, estamos a guardar dentro do nosso ponteiro o endereço da nossa variável. Se fizermos alteração do valor do nosso ponteiro dentro da função, ele também vai alterar a variável original que está dentro da função main. Portanto, se eu imprimir a minha variável depois de chamar a minha função, tenho uma alteração do valor da minha variável inteira, porque essa variável foi alterada dentro da função. E então, quando uma função recebe parâmetros, quando uma função recebe como parâmetros o endereço de uma variável e não a sua variável, dizemos então que estamos a fazer uma chamada por referência. Portanto, como utilizámos no exemplo anterior. Se a gente chamar, quando passamos apenas o nome da nossa variável, estamos a fazer então uma chamada por valor. Isto relembrando os conteúdos que já foram abordados quando demos as funções em C++. E então, o exercício que eu proponho para esta videoaula é elaborar um programa que leia dois valores inteiros, A e B, e em seguida faça uma função que retorne a soma do dobro dos dois números lidos. E a função também deverá armazenar o dobro de A na própria variável A e o dobro de B na própria variável B. Vamos então para o nosso compilador e vamos então fazer este exercício. Vamos então declarar duas variáveis, A e B. Vamos pedir ao utilizador para introduzir o A e o B. Portanto, vou copiar para ser mais rápido. Era escrever bem, não é? Cout. Vamos agora pedir o valor B. Vamos ler então o B.
E agora vamos então criar uma função que retorne então a soma do dobro dos. Então, se vai retornar, vai retornar então um inteiro, vai ser, vou chamar a função soma valores, vou dar o nome que eu quisesse, e então vou ter como passagem um ponteiro A, um PTA e um ponteiro PTB. Portanto, temos então, e então, o que é que ele vai fazer? Vai então, dentro desta função, vai dizer que vai fazer o PTA, asterisco PTA, portanto, o valor apontado por PTA vai ser igual a 2 vezes o PTA, aqui 2 vezes o nosso ponteiro, e o PTB, vai ser 2 vezes o valor da nossa ponteiro B. E vamos retornar, return, PTA mais PTB. Temos aqui a nossa funçãozinha feita. E agora vou aqui chamar a minha função. Portanto, vou chamar então a soma valores. Então, de que valores? Então, vou passar então por referência, vou passar então o endereço de A e o endereço da minha variável B. E como temos um return, não é? Temos então que ter, vou já imprimir o valor final, out, a soma é igual, e vamos ver se isto não vai dar erro. Portanto, vamos aqui a soma do valor de A com o valor de B. Portanto, eu vou aqui correr. Portanto, temos aqui, vou introduzir o valor de A, vai ser 3, o valor de B vai ser, portanto, 2 vezes 3, 6, e 5, que é para dar, então a soma dá 16. E reparem, se eu imprimir, portanto, houve alteração, fez o cálculo da soma do dobro de cada uma das variáveis, e se eu imprimir a minha variável A e a minha variável a seguir, A igual, vão ver que a alteração da variável A para o dobro. Portanto, vamos pôr A endline e vou imprimir também o B, vou só aqui copiar. Vou copiar então, e vamos verificar que cada uma das variáveis, como foram alteradas dentro da função, também foram alteradas as variáveis originais que são apontadas pelo ponteiro PTA e PTE, que cada um aponta uma variável A e outra variável B. Vamos correr novamente. E então, vou pôr então a variável A 3, a variável B vou pôr 4, portanto, dá 8, e uma vai passar para 6 e outra vai passar para 8. Portanto, vamos aqui ver o resultado que imprimiu. Portanto, a soma, deu 14, a variável A modificou de 3 para 6, portanto, reparem, como foi alterado dentro da função para o dobro passou para 6, e a variável B passou de 4 para 8. Só vou dar aqui o endline a seguir à soma, que é para isto ficar melhor. Portanto, vamos aqui. Então, vou pôr agora valores diferentes, vou passar 8 e a outra vou pôr 10. Então, a soma deu 36, a minha variável A passou para 16 e a minha variável B passou para 20, que é o dobro de 10. Portanto, e temos aqui a passagem de ponteiros, de variáveis para funções através de ponteiros.